Primeira coisa que a gente precisava entender é quanto que vale um talento. Eu fiz uma pesquisa aqui. Não é um real, né? Quanto que é um talento? Um talento representa cerca de 15 anos de trabalho de uma pessoa. Hoje, o dinheiro de hoje seria em torno de 60 mil reais. Então, Um talento. Então, se ele deu 60 mil reais para um, para o outro ele deu 120 mil e para o outro 5 talentos, né? Foi 5. 2, 5. Então, 60, 2 para o que deu 2 deu 120 e para o que deu 5, né? Deu 300 mil reais, imagine. Emprestado, né? Por assim dizer, né? Imaginem só. Se a gente recebesse 60 mil, o que a gente faria, não é? Se a gente recebesse 120, 300, cada um de nós faria alguma coisa. Mas eu acho que paira sobre nós ainda a preocupação de colocar esse dinheiro em risco, não é? Porque você imagina, recebe de um senhor severo 300 mil e pensa assim, bom, eu vou abrir um negócio novo aí, mas e se não der certo? Nós não temos essa preocupação? E depois temos que devolver os 300 mil e se não der certo? A mesma coisa que cada um pensou, não é? Só que também ao tempo devia já, obviamente, ter o trabalho de agiotagem, né? Porque ele falou o seguinte, se você tivesse colocado num lugar que rendesse juros, né? Quer dizer, num banco, algum lugar assim, obviamente devia ter lugares que pegavam esse dinheiro, né? Que retornavam com juros, pagavam, ainda que seja uma mínima taxa, mas pagavam alguns juros, não é? E o dinheiro, obviamente, não ficaria totalmente parado, não é? Mas é curioso a gente saber isso, porque são 15 anos, 30 anos ou 60 anos de trabalho de uma pessoa, né? Então, era uma quantia substancial, mesmo que recebeu um talento, não era pouquinho um talento. Dá a impressão que era uma moedinha, né? Que pegava uma moedinha, guardava, pôs no chão, guardou, enterrou, né? Então, para guardar 60 mil hoje, seria uma quantidade relativamente grande de dinheiro. Para enterrar no chão, teria que fazer um buraco bem grande e fundo, porque também não pode enterrar na superfície, né? Que ele fala lá que enterrou um talento, não foi? Para esperar o senhor voltar para devolver aquele mesmo talento que ele recebeu, que ele ficou com medo, né? Aí, os espíritos dizem para a gente o seguinte, que o medo não serviu de justificativa entre o senhor e o servo, não serviu. Dizia, olha, senhor, eu tive medo e enterrei o seu talento para que o senhor não tivesse nenhum prejuízo. Mas isso não foi desculpa, porque você viu que ele deu uma bronca lascada, né, nele, e aí o que ele mandou ele fazer, né? Então você vai para um lugar de choro e ranger de dentes, né? Um negócio assim terrível, né? Então quer dizer que nós não temos desculpas em lidar com as nossas possibilidades. E assim, olha, é o seguinte, eu tive aí... Eu sabia muito bem tocar violão, mas eu tive medo disso aí atrapalhar a minha vida, me embaraçar, ir pro álcool, ir para as noitadas e não usei esse talento, né? Eu guardei e estou devolvendo ele como eu recebi, né? Quer dizer que nós não temos desculpa de usar o medo como justificativa. Isso é um dos pontos da parábola. Nós precisamos exercitar todos os talentos que recebemos. Isso é uma das coisas muito importantes que nós precisamos entender, não é? O que recebeu 2 talentos, quer dizer, foi o dobro, né? Sei lá, cerca de 120 mil reais, 30 anos de um trabalho de uma pessoa normal, na época, ele multiplicou aquilo, né? Ele multiplicou por 2 vezes e conseguiu multiplicar em 2 vezes, né? Aí vem também uma outra pergunta que pode ser curiosa, não é? Quanto tempo levou para ele buscar de volta os recursos? A parábola não fala, né? Quando é que ele voltou, né? Quando que ele voltou para buscar os recursos? Então, a parábola não fala isso. Se um talento são 15 anos, vamos imaginar, né? Na pior hipótese, né? Vamos imaginar que o senhor, né, pensou assim, bom, eu vou antecipar para ele 15 anos de trabalho, vamos ver o que ele vai fazer com esses 15 anos de trabalho, né? Vou antecipar para ele. Né? Eu vou voltar para pegar ele. Então, vamos imaginar, né, que seja isso, mas vamos imaginar que seja 1 ano, 2 anos ou 3 anos, não é? Então, é assim, a gente precisa também levar em consideração isso. No nosso dia a dia, os talentos que nós temos, todo mundo sabe com muita clareza que são as nossas facilidades, aquilo que a gente tem facilidade de realizar. Aquilo que a gente realiza com jeito, com gosto, com boa vontade, esses são os nossos talentos, não é?
mas nem sempre nós exercitamos esse talento. Então você pega uma mãe de família, por exemplo, que faz lá, sei lá, uma polenta com frango que é maravilhosa. Só que assim, ela fez uma vez ou duas ou três e para fazer uma quarta vez precisa ficar insistindo, pedindo, falando, é um talento que ela tem, mas ela não usa. Ou sabe fazer um bolo maravilhoso, ou sabe fazer alguma receita maravilhosa que todo mundo gosta muito, mas ela não usa aquilo, não faz, não utiliza aquele talento. E é esse o grande problema que nós temos. Nós temos outros tipos de talento, que também a gente pode... Porque eu também fico imaginando, né? O que recebeu 5 talentos, quer dizer, recebeu 300 mil reais adiantado, vamos imaginar, né? Que se um talento é 15 mil, 60 mil, né? Os 5 talentos são 300 mil, ou seja, recebemos grandes possibilidades, nós temos grandes, assim, inteligência, nós temos o corpo perfeito, enxergamos muito bem, ouvimos muito bem, sabemos fazer muitas coisas, conseguimos aprender facilmente, nós temos diversos talentos, não é? Diversos talentos. E ainda tem gente que ainda vem com a beleza física, com a beleza física ainda vem com responsabilidade, com condições assim. Você vê que tem pessoas que são, né? Que tem uma beleza maravilhosa e tal, e utiliza direitinho aquilo, não descamba para fazer nada errado, não faz nada errado com aquilo, não é? Então, nós precisamos entender que precisamos usar bem daquilo que nós recebemos, daquelas possibilidades que nos foi autorizada a receber. Olha outra simbologia interessante da parábola. Quando a gente fala de 15 anos de trabalho, 30 anos de trabalho, 60 anos de trabalho, né? Antecipado, significa que para a gente adquirir aquele talento, veja só que interessante o que está escondido na parábola. Vamos imaginar que o que recebeu 15 já tinha construído em 15 encarnações, em 60 encarnações passadas, uma determinada facilidade. Então vejam, o número que simboliza o talento pode significar o número de tempo, ou a quantidade de tempo ou de encarnações que aquele espírito levou para conseguir realizar aquilo com presteza, com facilidade. Um futebol, por exemplo, todo mundo sabe, um menino com 12, 13 anos mostra talentos que às vezes a pessoa estudando numa escola leva 60 anos e não aprende o que aquele menino sabe com 10, 15, 20 anos de idade. Não é? Hoje é muito comum você ver esses meninos que vão aí para a Europa, para outros lugares, um talento no futebol que é um negócio impressionante. Você vê talento também, por exemplo, na música. De repente uma criança recém-saída da infância, da primeira infância, toca lá violino, piano, magistralmente, e às vezes mestres, professores não tocam daquele jeito, não é? Isso significa que ele recebeu um talento, mas esse talento não foi uma coisa que Deus pegou lá na sua prateleira e pegou e deu para a pessoa. A pessoa trabalhou aquilo por muitos anos, por muitas encarnações. Isso nós esquecemos. Às vezes você vê lá o artista bonitinho, consagrado, vai lá na mídia, fala, nossa, tão jovenzinho, já fez essa música, explodiu aí, isso e aquilo. Se você for ouvir bem, nem a voz dele nem é muito boa, não sei por que as pessoas, né? Mas muitas vezes que nós esquecemos, eu fiz essa pesquisa quando alguém me falou do Rod Stewart, que ele era coveiro. Meu Deus do céu, o cara era coveiro e de repente virou o Rod Stewart, né? E até hoje ele canta. E até hoje canta. E aí você pensa assim, sabe o que significa? Significa que foi a consagração de todo o trabalho que ele fez em outras encarnações. Então ele foi construindo e agora chegou o momento dele ver a obra acabada. Então qualquer fagulhazinha, qualquer empurrãozinho, qualquer coisa vai mostrar para ele, dizer, olha, você levou todas essas encarnações e agora a sua obra está consagrada. Então é a facilidade que ele tem para chegar onde ele chegou. E eu penso assim com relação a maioria desses que conseguiram essa consagração. E às vezes pessoas que vieram numa condição muito humilde, muito simples, não é? E conseguiram isso. Então a ideia que a gente vai compreendendo é a seguinte: a gente não recebe um talento gratuitamente tirado da prateleira da farmácia divina, por exemplo, né? Os talentos que nós recebemos foram construídos por nós. E nós estamos tendo a oportunidade de se utilizar desses talentos. E aí a gente vai saber se nós vamos usar bem esse talento ou se vamos usar mal. Vai depender de cada um de nós, não é mesmo?